Então, hoje eu vou falar sobre um tema é, que o tema se chama rendição, e eu vou explicar isso direitinho para vocês. E é muito interessante, porque eu não ia falar sobre esse tema, mas como vocês vão aprender, né? A Carol falou, eu sinto dificuldade nessa questão, né, de ouvir o Espírito Santo, de ter essa interação com o Espírito Santo, mas é algo que eu também vou ensinar para vocês como que a gente faz para ouvir o Espírito Santo, como que a gente faz para ter essa interação com o Espírito Santo. Mas, quando eu estava me preparando eu falei, bom, eu vou falar sobre isso. E o Espírito Santo falou para mim, não. Aí eu falei, opa, e aí eu falei assim, o que eu vou ensinar então? O que eu vou falar? E aí ele falou para mim a palavra rendição. Então, parece que uma coisa vai se fechando na outra, porque eu não sou, eu não sou dona do que a gente está ensinando aqui, eu não sou dona do que está acontecendo aqui. Eu acho que ele que traz as pessoas que tem que ouvir, ele que traz as pessoas, que coloca no coração de vocês a vontade de ouvir, a vontade de estar aqui. Então, as pessoas exatas que precisarem estar aqui vão estar, e que precisarem ouvir, vão ouvir. Então, vocês precisam ouvir sobre rendição, certo? Então, fazendo uma revisão rápida do que a gente aprendeu nas duas semanas anteriores, porque tem coisas que a gente não pode esquecer, então eu sempre vou fazendo uma revisãozinha para a gente lembrar. Que Deus, ele é bom o tempo inteiro, certo? Então, se você ouvir na tua cabeça ou alguém falar para você que ele não é bom, isso é enganação, isso não existe, isso é uma forma enganosa, estão falando algo errado para você, tá? Deus é bom o tempo inteiro, Deus, ele é amor, certo? Então, lembra que o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus próprios interesses, certo? Então, tem lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 9, uma super poesia aí para vocês lerem e meditarem sobre o amor, meditarem no Deus que é amor, certo? A gente aprendeu também que Jesus é a imagem, ele é a imagem de Deus, ele é o Deus em carne. Então, se você quiser ter um relacionamento com Deus, você pode ter um relacionamento com Jesus, né? Nós aprendemos também que Deus não está no controle, né? Nós aprendemos que o mundo foi dado aos seres humanos, né? E que nós, a nossa vida, nós temos o livre-arbítrio, e às vezes a gente faz um monte de coisa errada, e aí a gente quer culpar Deus pelos nossos problemas, o mundo está uma bagunça, a gente quer culpar Deus, mas não. Deus, ele não está no controle. Certo? E isso é o que a religião muitas vezes fala, que Deus está no controle, mas não, ele não está no controle, certo? Lembra que a gente falou sobre se Deus está no controle, como você explica tantas crianças que são abusadas? Isso não faz sentido. A gente também aprendeu que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas é um manual, né? São histórias que você pode usar como um manual. Em alguns pedaços, sim, é Deus falando, né? Sendo inspirado ali por homens, Deus falando, mas em outras partes, não. Então, algumas partes ali é só um homem falando. Então, você tem que realmente entender o contexto cultural para você entender ali o que você está, o que você está entendendo, o que você está entendendo, certo? E a gente aprendeu também que como você conhece Deus conhecendo Jesus, né? Meditando nele, lendo os evangelhos. Então, essa é a melhor forma de você conhecer a Deus, ok? Então, vamos lá.
o que eu queria terminar de fazer com vocês é um exercício, Kel, você pode compartilhar o quadro de Pablo Picasso. Na aula passada, no encontro passado, opa, peraí, preciso. No encontro passado, a gente falou sobre. No encontro passado, a gente falou bastante sobre o amor de Deus, né? O quanto ele nos ama e o quanto a gente tem que entender, e o quanto é importante a gente entender esse amor, né? O quanto é importante a gente entender o quanto nós somos amados, o quanto nós fomos criados para ser amado. Que se qualquer coisa acontecer na nossa vida, se a gente perder tudo, se a gente for abandonado pela nossa família inteira, se os nossos filhos morrerem, mesmo assim a gente tem que entender que nós somos amados por Deus, né? E aí, eu quero que vocês entendam a perspectiva de valor, porque fizeram essa atividade comigo e eu fiquei assim, nossa, é verdade. Isso aqui é um quadro. Vamos lá. Né? Um quadro bem famoso. Vocês pagariam R$ 1.000 por esse quadro? Pode me responder no chat se vocês quiserem. Pagariam R$ 1.000 nesse quadro? Ó, a Kel fez assim, não pagaria. A Flávia também falou que não pagaria, né? Então, eu acho que vocês teriam esse quadro na casa de vocês? Olha, eu não teria esse quadro na minha casa, na verdade, eu não acho esse quadro bonito. Mas eu vou falar, então, esse quadro para mim não é bonito, né? Esse quadro e também não acho legal. Mas olha quem pagou esse quadro. Quem pagou esse quadro pagou 179 milhões de dólares, certo? 179 milhões de dólares, aproximadamente 900 milhões de reais. Ou seja, esse quadro é um quadro de Picasso e ele foi vendido por 179 milhões de dólares. Então, por que eu mostrei esse quadro aqui para vocês? Para vocês entenderem que quem paga, quem dá o preço, não é quem olha e quem acha alguma coisa, é quem paga o preço. O valor de algo não está em quem olha, mas quem dá o preço, quem paga o preço, certo? Quem paga o preço. O que acontece? O que eu queria que vocês entendessem é que ninguém, absolutamente ninguém, tem a capacidade de olhar para vocês e falarem que vocês não têm valor. Ninguém tem a capacidade de olhar para vocês e rejeitarem vocês. Vocês não podem deixar ninguém olhar para vocês e tirarem o valor de vocês. Sabe por quê? Porque Jesus, ele que pagou o preço. Jesus, Deus, que veio na terra, se fez carne, ele simplesmente morreu. Ele morreu na cruz, ele sofreu todos os sofrimentos que ele podia, todas as humilhações que ele podia sofrer. Por quê? Porque a sua vida é preciosa para salvar você, para salvar a sua vida, porque a sua vida é preciosa. Então, nunca se sinta depreciado, nunca se sinta
rejeitado, nunca se sinta que você é menos do que você é, porque o seu preço não pode ser dado por você mesmo. Esse quadro aqui, ele simplesmente não poderia falar assim, ai, né, o próprio dono, Pablo Picasso lá, quando ele fez e ele não era famoso, ele não podia falar assim, olha, vou vender esse quadro por 179 milhões. Não, precisou vir o tempo aí, precisou vir uma história para ele poder vender esse quadro, para esse quadro ser vendido a esse preço. Então, quem paga o preço, a percepção de valor é em quem paga o preço. Quem pagou o preço pela sua vida foi Jesus. Então, nunca se achem menos do que vocês são. Lembrem-se, vocês olhem no espelho, vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, a vida de vocês é valiosa. Então, não deixem que ninguém desvalorize a vida de vocês. Não se desvalorize também. Muitas vezes a gente acha que a gente é menos do que o outro. A gente acha que a gente a gente pode menos do que o outro, porque o outro tem mais dinheiro, porque o outro tem uma vida melhor do que a nossa, porque o outro... E aí a gente fica com aquele monte de complexo horroroso, que fica um monte de coisa na nossa cabeça, mas não. Vocês nunca podem se esquecer que quem pagou o preço por essa pintura linda, que vocês olham no espelho todos os dias quando vocês acordam, foi Jesus. Então, vocês são extremamente valiosos para ele. Ele pagou o preço e ele tem a percepção desse valor. Certo? Kel, você pode tirar. Agora, rendição. A gente vai falar sobre rendição. O que é rendição? Rendição é entregar, né? Eu olhei no dicionário e coloquei lá, eu peguei no dicionário o que é rendição, porque eu queria explicar para vocês e ler lá o que era rendição pelo dicionário. Então, render pelo dicionário é obrigar ou ser obrigado a ceder, submeter-se ou pôr de lado. Então, o que é render? É você ceder, é você deixar de lado, você largar a mão, certo? Então, hoje a gente vai falar sobre rendição, você largar a mão. E render é a ação de você entregar o controle de algo, certo? Quando eu fiz o meu curso, né, eu fiz um curso eu fiz um curso, né? Por isso que eu estou aqui passando para vocês algumas coisas que eu aprendi. Ele me ensinou, o Reinhard, ele falou uma frase quando ele ensinou sobre rendição que me chamou muita atenção e eu gostaria de falar aqui com vocês essa frase que ele falou. Que ele fala assim, que analisando a vida de todas as pessoas, né? Ele é um homem que ele tem 60 anos de idade, e ele aconselhou muitas pessoas, ele recebe muitas pessoas na casa dele, ele já orou por muitas pessoas, e ele fala assim, que analisando assim a vida das pessoas que tem problemas, e assim, ele ora muito pelas pessoas, a principal raiz de todos os problemas que as pessoas têm na vida é a falta de rendição, tá? É a falta de rendição. Ou seja, o que é a falta de rendição? É a falta de entregar o controle. Entregar o controle. Entregar o controle. Entregar o controle para quem, meu Deus? Para quem? Lembra que eu falei para vocês que uma vez que você aceitasse Jesus, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou seja, o que é o Senhor? Ele é o seu Senhor, ele está ali na frente da sua vida, no trono da sua vida. Uma vez que ele está no trono da sua vida, você rende o controle da sua vida para ele. Você fala assim, ó, Tó, pega a minha vida
e agora a minha vida é sua. Você pode fazer o que você quiser. Então, o problema, gente, sempre está no ego. O problema sempre é o ego. Os problemas entre relacionamento é sempre o ego, os problemas os problemas entre amizade é sempre o ego, os problemas profissionais é sempre o ego, né? Eu analisando os meus próprios problemas, foi o ego, né? O porquê, né? O que aconteceu? Olha a minha identidade. Lá atrás, quando eu estava, quando eu tive o problema, né? Quando eu tive, eu tinha uma carreira profissional de muito sucesso. E aí, simplesmente, eu saí do trabalho. A minha identidade não estava em mim, estava onde? Na minha carreira. E aí, quando eu me vi, opa, não tenho mais carreira, não tenho mais emprego, e agora? Né? Não tenho o meu ego, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que, né? Não tenho o que, o mundo, eu não tenho o que mostrar para o mundo. Olha, essa aqui é a que eu sou, essa aqui é a minha fortaleza, essa aqui eu sou, entendeu? Então, o problema, gente, sempre é com o ego. Porque se a minha vida tivesse no controle de Deus, eu ia falar assim: olha, Deus é que me sustenta, né? Lá na Bíblia tem um versículo que fala: se é Deus, Deus ele alimenta os pássaros, ele alimenta, né? As flores. O Kel, depois você procura e lê se ele alimenta até os pássaros, flores dos campos, porque eu acho que é tão lindo esse versículo. Como que ele não vai se preocupar com a gente? Então, é isso, é sobre o ato de se render, né? Agora, olha aqui, o nosso problema sempre vai ser o ego da gente querer estar no controle, a gente quer estar no controle de tudo, a gente quer estar no controle a gente quer ter o controle do nosso marido, a gente quer ter o controle da nossa casa, a gente quer ter o controle dos nossos filhos, a gente quer ter o controle da nossa saúde, a gente quer ter o controle da nossa profissão, a gente quer ter o controle de absolutamente tudo. E quando a gente perde o controle de uma das coisas, a gente fica desesperado. E aí é que vem o problema, a gente fica desesperado porque a gente perdeu o controle de uma das coisas. Então, quando a gente entrega o controle para Deus, o trono da nossa vida, para Jesus, fala assim: Jesus, ó, aqui está o trono da minha vida. Você simplesmente tira o peso das suas costas. Você fala assim: ó, eu tô tranquila. Eu tô tranquila, porque você vai ter certeza que Deus cuida de você. Você vai ter certeza que Deus cuida de você e você não vai, sabe, mais ligar. Porque, assim, se você perder qualquer coisa, se alguém achar qualquer coisa de você, ó, você pode me achar, ai, perdeu tudo, ai, a Ruth, nossa, a Ruth tinha uma carreira de sucesso, agora a Ruth está trabalhando numa empresinha, assim. E daí? Ó, meu ego, eu não tô nem aí para isso, e daí? Entendeu? Porque quando você não liga para o seu ego, quando não dói no seu ego, Deus te coloca no controle, aí quando você coloca Deus no controle de tudo e você não tá nem aí para o seu ego, aí o negócio fica mais interessante, né? Você aprende realmente a fazer. Kel, ó, lê aí, Mateus, a Kel mandou aqui, Mateus 6, do 25 ao 34. Pode ler, Kel. E quem quiser abrir também é Mateus 6, do 25 ao 34. Ela vai ler, e aí é sobre como Deus cuida da gente, entendeu? Só que assim, Deus é tão educado. Ele é tão educado, gente. Ele não vai cuidar de você se você não entregar o controle para ele, entendeu? Ele não vai cuidar de você se você não entregar o controle para ele. Ele vai cuidar de você se você falar assim: ó, Deus,
toma, entendeu? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como aconteceu comigo, porque algumas pessoas não aprendem fácil, entendeu? Algumas pessoas têm que levar porrada para aprender. E aí eu falo, Kel, lê aí. O teminha dele chama As Preocupações da Vida. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Ele era um homem belíssimo, inclusive. Então, nem ele vestiu-se como os lírios, né, do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Gente, olha esse versículo, me arrepia. Não se preocupem com o amanhã, porque sobre o amanhã basta basta, pode repetir, Kel? Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta cada dia o seu próprio mal. Não se preocupe com o amanhã. Então, assim, o que Deus quer de vocês é que você confie nele. O que Deus quer de vocês é que vocês entreguem o trono da vida de vocês para ele. Que você coloque ele no controle da vida de vocês, entendeu? Que você fale assim, Deus, eu não sei fazer, entendeu? Eu me rendo, ó, tô aqui o controle da minha vida, porque eu não sei fazer, entendeu? Olha, eu, por exemplo, fiz um monte de coisa errada, fiz assim um monte de, olha, desculpa a palavra, fiz um monte de cagada, gente, um monte de cagada. E aí comecei a bater cabeça, porque ele queria me ensinar e queria que eu fosse para um caminho, porque ele estava vendo que eu não estava indo para um caminho bom. E ele é um Deus bondoso, e ele queria que eu fosse por um caminho bom. E eu simplesmente estava batendo cabeça. E não, eu sei o melhor caminho para mim, eu quero o meu controle, porque a minha profissão é controller. Olha o nome da minha profissão, controller. Eu controlo números da empresa, minha profissão é controller. Então, eu queria, né, o controle da minha vida, eu queria saber o que eu ia fazer, eu queria saber das minhas finanças. E aí, gente, simplesmente aconteceram cada coisa comigo que assim eu falei, não, olha, você tá de palhaçada, não é possível que essas coisas estão acontecendo comigo, sabe? Até o ponto de eu estar dentro eu lembro como se fosse hoje, eu estava dentro do avião chorando, eu estava indo para o Rio de Janeiro chorando, eu estava falando com a Kel por WhatsApp, falando, Kel, por que eu estou vivendo isso? E eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida. Você quer saber? Faz o que você quiser da minha vida, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais viver essa vida que eu estou vivendo. Eu só sofro. Todas as decisões que eu tomo dão errado. Tudo que eu faço na vida está dando errado. Quer saber? Ó,
pega aí, faz o que você quiser, do jeito que você quiser, porque eu não aguento mais, entendeu? Se você quiser me levar para a África, para morar no meio da África, no meio, assim, para comer, assim, para passar fome, me leva, mas assim, mas eu não quero mais viver essa vida que eu vivo, não. Foi essa a minha oração, gente, foi essa a minha oração. E aí eu fui para o Rio, e enquanto eu estava lá desfrutando, ele foi resolvendo os meus problemas, porque eu coloquei ele no trono da minha vida. E aí, assim, eu estava lá, simplesmente chegou um e-mail, eu falei, um problema foi resolvido, não acredito. De repente, outro problema foi resolvido, outro problema, sabe? Problemas que eu estava assim, ó, um tempão tentando resolver e simplesmente nada acontecia, e aí eu simplesmente dei o controle da minha vida para ele e ele simplesmente resolveu resolveu por ele mesmo. Mas sabe o que acontece? O problema é que dar o controle da nossa vida dói. Dar o controle da nossa vida é assustador, porque a gente gosta do controle. A gente gosta do controle, a gente gosta de ter o controle, a gente gosta de ter o controle até mesmo da vida dos nossos filhos, da vida do nosso marido, né? Tipo, a gente quer saber onde vai, o que está fazendo, que horas vai chegar. A gente quer ter o controle das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, saber que a gente não vai ter o controle da nossa própria vida, né? E aí, assim, o que a gente vai render, né? E muita gente faz isso errado. Gente vai lá, vou render a minha vida financeira, vou render a minha vida emocional, vou render o meu relacionamento, vou render aqui, sei lá, o meu dinheiro aqui para Deus. Não, gente, Deus não quer o seu relacionamento. Deus, ele não quer o seu dinheiro. Deus, ele não quer nada disso. Ele quer que você se renda inteiro. Ele quer que você renda todas as áreas da sua vida. Ele quer que você entregue todas as áreas da sua vida. Ele quer que você entregue o seu eu, entendeu? E por que ele quer que você ele quer simplesmente controlar a sua vida? Deus é um controlador? Não, ele não é um controlador. Sabe o que ele vai fazer com a sua vida? Ele vai simplesmente pegar a sua vida, ele vai purificar a sua vida do seu próprio egoísmo, certo? E ele vai te devolver a sua vida para você viver a sua vida de maneira correta e para você poder impactar as pessoas da forma como você deve, no sofrimento que você teve. Então, sabe o que vai acontecer? O seu novo eu, quando você receber de volta de Deus, porque assim, né? Você vai passar por um processo. Aí você vai dar o seu eu, né? Você vai lá se render, você vai dar o seu eu para Deus, né? Aí você vai se render, ele vai pegar e vai fazer uma purificação aí, né? Vai tirar todo o egoísmo, vai tirar tudo que assim, sabe? Esse é o problema. O mundo hoje, as pessoas só pensam e esse é o problema. As pessoas, elas só pensam no próprio umbigo, e isso está escrito, e isso já está escrito na Bíblia, que aconteceria nos fins dos tempos. Kel, você pode ler para mim Timóteo 3, do 1 ao 4? O que aconteceria nos fins dos tempos? Se quiser, também posso ler, se estiver difícil. É 1 Timóteo? 2 Timóteo 3, do 1 ao 4. Tá. 2 Timóteo 3, do 1 ao 4, certo? Isso. A impiedade dos últimos dias. Deixa eu só falar uma coisinha, amiga, antes disso daqui.
A gente tem mania de deixar, assim, quando a pessoa está numa doença de caso terminal, o que fala? Nossa, ela tá lascada, tá nas mãos de Deus, como se fosse o pior lugar. Sempre quando a gente fala assim, tá nas mãos de Deus, é o pior lugar. E aí, vai ser mandado embora do trabalho. Nossa, menina, olha, lá tá uma prova, tá nas mãos de Deus. Agora aí, só Deus. Como se fosse a pior pessoa, como se não fosse resolver. E a gente precisa, quem é esperto, o inteligente sai de buracos que o sábio nem entra. Como a Ruth está dizendo, a gente se render em todas as áreas da nossa vida, né? Áreas que a gente nem imagina que lá na frente pode ter um buraquinho para a gente dar uma caidinha, né? Então, se a gente se render agora, ele já passa batido nesse buraquinho aí, né? Porque a gente não tem que pensar que Deus é a última solução, ele tem que ser a nossa primeira opção. Né? Então, sempre ter isso no coração. Quando a gente fala assim, tá nas mãos de Deus, não mentalizar como se fosse o pior lugar, como se não tivesse mais jeito. Então, 2 Timóteo 3, a impiedade dos últimos dias. Saiba disto. Nos últimos dias sobreviverão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, gente, em 2 Timóteo 3, do 1 a 4, já fala, o que é isso? Eu. Isso é resultado do eu no centro do universo, do eu no centro do mundo. Entendeu? Homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, entendeu? Então, é tudo que é o contrário do que Deus é. Deus é amor. E é tudo o contrário do que a gente está falando aqui, que a gente prega e o que a gente procura, que é o quê? É ser um seguidor de Jesus e que é o quê? Né? Disseminar na terra esse amor, o amor de Jesus, né? Mas, se a gente colocar o nosso eu aqui e sermos egoístas, a gente vai ter problemas que o nosso eu vai trazer aqui para a Terra, entendeu? Então, assim, o que vai acontecer? O que acontece, né? Quando o seu valor ele não está mais estabelecido agora, quando o seu centro não é mais você, agora o seu centro é Jesus. O que acontece? Você não precisa mais fazer coisas, porque seu valor não é mais em coisas, seu valor está em Jesus, né? Você não vai se preocupar mais com o seu futuro financeiro. Por quê? Porque agora você sabe que Jesus cuida de você. Está escrito lá que você não precisa se preocupar. Isso significa que você não vai trabalhar? Não. Você vai trabalhar da melhor forma possível, porque você vai fazer para Jesus, entendeu? Você vai dar o seu melhor, entendeu? Você vai dar o melhor no seu trabalho, você vai dar o melhor em tudo que você fizer, você vai dar o seu melhor, mas o que você vai fazer, você não vai se preocupar. Por quê? Porque você sabe que Jesus está cuidando de você. Você sabe que ele está cuidando de cada pequeno detalhe e ele vai, e assim, como uma dança assim de quebra-cabeça, ele vai encaixar tudo e ele tem planos para você melhor até do que você pensa para você. Entendeu? E aí, o que acontece, tá? Com o seu eu rendido de verdade, né? Com o seu eu rendido de verdade, você vai lá, você dá o seu eu para Jesus, né? Ele vai lá, purifica seu eu de todo o egocentrismo, porque nós, né? Nós nascemos egoístas. Vocês já perceberam como as criancinhas são egoístas, né? Elas não querem dividir brinquedo, elas não querem dividir comida, elas brigam. Nós naturalmente somos egoístas. Mas aí, quando a gente rende
né, para Jesus, a gente dá para ele purifica nosso ser desse egoísmo, ele nos devolve purificado, o que que vai acontecer? O seu verdadeiro eu rendido, todos os problemas que você teve na sua vida no passado, se tornam uma oportunidade. Todos o seu sofrimento do passado se torna um instrumento de cura para as pessoas no presente. Então, ou seja, tudo que eu passei no passado, sabe o que vai servir para hoje? Vai servir para eu ajudar a curar pessoas, para eu ajudar pessoas que têm problemas hoje, para eu ajudar essas pessoas que têm problemas, porque eu já tive esses problemas, entendeu? Então, hoje eu vou ajudar pessoas, entendeu? Então, o que que acontece? Pessoas que são centradas no ego, nelas próprias, elas são vitimistas, elas vão ficar falando, ai, o meu problema, ai, o meu, ai, a minha dor, ai, o meu, ai, céus, ai, terra, tudo dói, ai, e é só ela, é só ela, é só ela, é só para ela, é só para ela. E ela vai ficar daquele ciclo vicioso e ela nunca vai sair daquele lugar, certo? E pessoas que simplesmente saem e se entregam para Deus, elas vão sair disso, vão se render e tudo vai se tornar uma oportunidade de crescimento, porque elas vão trazer, elas vão poder dar aquilo para o outro, elas vão poder colaborar com o outro, gente. E o que que acontece não existe vida feliz se não for ajudando o próximo. Não existe vida feliz sozinho. Não existe vida feliz quando é só para você. Quando você compartilha com o outro, quando você ajuda uma pessoa, é muito gostoso o sentimento. E eu descobri isso lá atrás, quando eu não estava nem fazendo, quando eu não, sabe, nem estava próximo de Deus, fazendo trabalho voluntário. O que eu percebia era, nossa, toda vez que eu vou fazer trabalho voluntário, Kelsa, tá aí? É que você ficou tão parada, eu falei, nossa, caiu. Eu falei, toda vez que eu ia fazer trabalho voluntário, eu percebia, nossa, gente, que engraçado, esse trabalho voluntário faz melhor para mim do que para eles. Eu saio de lá tão feliz, porque eu estou ajudando eles, tão feliz. Então, gente, é sobre isso. O que eu queria que vocês fizessem agora eu queria que vocês, a gente vai colocar uma música agora. Isso, agora, eu gostaria que vocês fechassem os olhos durante essa música. E que o que vai acontecer? Jesus, ele não vai pressionar você a render para ele, a se render para ele. Ele sabe o que é melhor para você, ele sabe que é melhor você se render a ele, tá? Mas ele quer que ele quer que você se renda a ele quer, mas ele não vai te pressionar. Então, a gente vai colocar uma música aqui, e durante essa música, eu gostaria que você conversasse com Jesus, que você se concentrasse e você falasse para ele, Jesus, conta para ele os seus problemas, fala para ele, olha, tá acontecendo isso e isso na minha vida, tá doendo, eu não aguento mais, esses problemas estão me afetando, esses problemas estão me afetando, e eu não quero, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como agir, eu vou entregar na sua mão, eu vou entregar esse problema na tua mão, eu vou entregar o trono da minha vida, a minha vida na tua mão, me ajuda a resolver esses problemas, me ajuda a dar um rumo da minha vida, me ajuda, e assim, conforme as palavras virem para sua boca, vai falando. Se ela vir só na sua mente, vai falando. Mas se você sentir que assim, olha,
eu estou exausta, porque foi isso que eu senti naquele dia, quando eu estava dentro. E, gente, quando a gente se sente exausta, foi o que eu senti quando eu estava dentro do avião. A gente não liga para nada e para ninguém. Eu estava dentro do avião, sabe, cheio de gente, e eu estava exausta. Eu, assim, as lágrimas corriam assim, e eu simplesmente falei, fiz aquela oração ali para Deus na minha cabeça, e as lágrimas correndo, e eu não estava nem ligando que eu estava chorando, porque eu estava exausta de tudo aquilo que eu estava vivendo. Então, eu te convido, o Espírito Santo, ele é super delicado, fala com ele, coloca assim, conta para ele, olha, eu estou vivendo isso, isso e isso, esses são os meus problemas. É uma conversa, gente, é uma conversa, do jeito que você está falando aqui comigo. Essa oração é uma conversa. Você vai contar para ele, ó, estou vivendo isso, isso e isso, eu não estou aguentando mais, tá doendo, eu vou aqui dar na tua mão, me ajuda a resolver, me ajuda. E se você se sentir, você vai entregar esse seu problema na mão dele. E se você sentir que você quer entregar o trono da sua vida na mão dele, você também pode entregar, tá bom? E aí, depois que a gente tocar essa música, a gente vai voltar, vai abrir a câmera, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser alguma oração fora no pessoal e quiser falar mais alguma coisa, a gente pode fazer, tá bom? Vamos lá. Kel. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, an ocean deep, my faith will stand, and I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet
my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. My soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Muito bem, voltamos. Voltamos. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Acho que pode parar a gravação, né, amiga? Pode.